Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar três empresas muito interessantes, empresas previdenciárias, empresas sólidas, empresas perenes dentro de setores à prova de bala, que costumam anunciar dividendos em maio. Então, já é aí o mapa do dividendo inteligente para você se planejar e você se programar. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ative a notificação, ajuda muito o nosso trabalho e também entra no grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Então vamos aqui direto para o painel do OGF+, porque ele já tem aqui essa funcionalidade que ele diz para a gente justamente as empresas previdenciárias, quais meses elas costumam anunciar dividendo. Então sempre que tem esse cifrão aqui no mês, significa que historicamente a empresa anuncia dividendo naquele determinado mês. E a primeira empresa que a gente vai falar hoje é justamente uma das principais empresas previdenciárias, uma das principais empresas para você que gosta de dividendos, para você que monta uma carteira de dividendo, que é a Taesa. Então a Taesa, que está dentro do setor de energia, que é um setor sólido, um setor perene, a gente vê aqui que as três ações da Taesa ela costumam aí anunciar dividendo em maio. E a gente já sabe, na verdade, que a Taesa já anunciou que tem a Datacom para o início de maio e é um dividendo muito interessante, um dividendo aí, se a gente pegar aqui a Unit, e agora eu vou aqui direto para também outra funcionalidade do painel do AGF+, que já dá aqui para a gente o dividendo yield projetado de cada ação. Então, se a gente pegar aqui a Unit, a gente vê que está R$ 44,30. E só esse anúncio de dividendo, que já tem a data compra a primeira semana de maio, ele já vai pagar aqui mais de R$ 2,00 por ação Unit. Então, isso já vai significar aí quase 5%, aí 4, 5% de dividendo só em relação a esse anúncio de dividendo no início de maio. Então, se programe caso você goste da Taesa, caso a Taesa faça sentido para você, caso você seja um acionista da Taesa, está acumulando Taesa, você já sabe que você vai precisar ter as ações ali na Datacom. Então, no início de maio, para ter direito a esse dividendo de mais de R$ 2,00 por ação, a Taesa pagando aí um dividendo significativo de uma vez só. Se a gente vê a Taesa aqui agora em relação ao ranking aqui do OGF+, que já dá para a gente dividendo yield projetado, preço teto, já dá o mapa de dividendo inteligente, como a gente acabou de ver aqui nessa outra aba, entre muitas outras funcionalidades. Se você quiser testar grátis essa plataforma, o link está na descrição do vídeo, testa grátis por 7 dias, mas então ela já dá aqui para a gente dividendo yield projetado, que atualmente o da Taesa, das ações e units, está E11, está aqui em 8,47%. Isso então dá para a gente um preço teto de R$ 62,54, ou seja, até R$ 62,54. Você pode comprar aí as ações da Taesa para ter no mínimo 6% de dividend yield projetado para 2022, que é o mínimo que a gente busca no jeito Barsi de investir, é o mínimo que a gente busca na filosofia Barsi de investir. Ela diz que no mínimo você deve aportar em uma empresa que tem pelo menos 6% de dividend yield projetado. A Taesa tem bem mais que isso, como a gente pode ver, a projeção é mais de 8%, 8,47% das ações e unit. Então, se a gente for aqui agora para esse quadro, que é em relação ao dividend yield médio, então muitas pessoas nos comentários estão pedindo aí para a gente analisar também o dividend yield médio, justamente para a gente saber os dois e ter um bom senso entre os dois. O dividend yield médio geralmente é mais conservador e o dividend yield médio nada mais é do que, se a Taesa pagar a média do que ela pagou nos últimos anos, o quanto isso daria dividend yield. E a gente vê que ela estaria aqui também com 6,34% de dividend yield médio, se ela pagar então a média aqui que ela pagou nos últimos anos, se ela pagar de novo aqui em 2022. Então, mesmo pelo dividend yield médio, um dividend yield maior do que 6%. Então, um dividend yield também que qualifica a Taesa aí para um possível aporte. Então, um bom senso aqui entre os dois, se a gente fizer uma média simples, vai dar em torno de 7%. E, com certeza, então, é um dividend yield bem seguro aí em relação à Taesa, que historicamente a gente sabe que a Taesa dispensa comentários em relação à distribuição de dividendo. Realmente é uma empresa muito boa para isso, uma média histórica aí de mais de 10%. Então, realmente incrível. E pelo dividend yield médio, a gente tem um outro preço teto, porque o dividend yield médio ele é menor do que o dividend yield projetivo. Então, o preço teto do dividend yield médio, digamos que você está tomando ele como parâmetro, o preço teto é 46,84. Então, até esse valor você pode comprar a Taesa para ter aí pelo menos 6% de dividend yield médio, que mais uma vez é o mínimo que a gente busca pela filosofia Barsi de investir. Então, a gente está mais perto aqui da cotação do preço teto, obviamente,
com o dividend yield médio do que com o dividend yield projetado, mas não existe certo ou errado, existe você saber dos dois, ter um bom senso, tirar suas conclusões, tomar melhor a sua tomada de decisão. A segunda empresa aqui da lista também é uma empresa do setor elétrico, uma empresa em recuperação, que muitos acionistas também estão de olho, que é a AES Brasil Energia. Então, se a gente olhar aqui a AES Brasil Energia, a gente já sabe que ela teve uma recuperação, ela está em processo de recuperação, na verdade, depois da crise hídrica. E se a gente ver aqui pelo dividend yield projetado e procurar aqui a AES Energia, a gente já vai achar ela aqui na 18ª colocação, com um dividend yield superior a 6%. Então a AES, que por muito tempo aí passou com uma indefinição do como iria ser aí sua política de dividendos, se a recuperação realmente já tinha o suficiente aí para voltar a pagar bons dividendos, o AES, então os especialistas aqui do AEF já projetam um dividend yield para 2022 de 6,14%. Então óbvio que não existem garantias no mercado, isso não é uma garantia, isso é apenas uma projeção. Então, pelo dividend yield projetado, a gente tem aqui a AES-B3, a AES Brasil Energia, com um dividend yield projetado de 6,14%. Isso dá um preço teto de 11,56. Então, até esse preço você pode comprar as ações da AES para ter pelo menos um dividend yield projetado aí de 6%. Atualmente a cotação em 11,30, então está bem próximo aí o preço teto da cotação, mas pelo critério aqui do dividend yield projetado de pelo menos 6%, que é o mínimo que a gente busca na filosofia Barça de investir, ela não deixa de estar aí qualificada para um possível aporte. Lembrando também que ela faz justamente um anúncio histórico de dividendo, costuma fazer aí em maio. E se a gente olhar agora o dividend yield médio, ou seja, se a gente vê na média o quanto ela pagou nos últimos anos e se a gente projetar essa média para 2022, a gente vai ver que a AES Brasil ela é um dos maiores dividend yields, aqui em quinto lugar. Então, o dividend yield médio da AES está aqui em 8,67, justamente o que eu vinha falando para vocês. É uma empresa que está em recuperação, então, uma empresa sólida, uma empresa perene, uma empresa dentro do setor à prova de bala, que é o setor de energia do Brasil, que a tendência é que se recupere a longo prazo e continue pagando aí os dividendos historicamente, que sempre foram bons dividendos, como a gente pode ver aqui. Se ela pagar a média dos últimos anos, a gente teria aí 8,67% de dividend yield. Então, a expectativa é que em algum momento ela se recupere e ela volte a ter esses altos dividend yields, principalmente em relação à cotação de agora. Então, você que está comprando agora, o dividend yield no futuro, referente ao seu preço atual, ou seja, o dividend yield on cost, ele vai ser bem mais elevado. Cotações sempre tendem a acompanhar resultados, então uma empresa em recuperação, uma empresa sólida, uma empresa perene, ela sempre tende aí no longo prazo, cotações sempre acompanham resultado. Então a gente tem aí o dividend yield médio, ao contrário da Taeso, da AES Brasil, ela então por essa questão, ela tem um dividend yield médio até maior aqui do que o dividend yield projetivo. Então, interessante aí também a gente vê isso em relação a AES Brasil. Mais uma vez, você tem que saber os dois, ter um bom senso e ver o que funciona melhor para você. Mas em relação ao dividend yield médio da AES Brasil, a gente tem aqui o preço teto de R$16,33. Isso então dá aí para a gente uma margem de segurança bem mais interessante do que o dividend yield projetado. Até esse valor você pode comprar a AES Brasil para ter pelo menos aí 6% de dividend yield médio. E para fechar, agora a gente vai falar de uma das principais empresas aí previdenciárias, uma empresa que a gente gosta bastante aqui no canal, e não é uma empresa elétrica como a gente vinha falando, e sim é um bancão. Então, dentro do setor bancário, é o Banco do Brasil, BBAS3. Como vocês notam aqui, também costuma anunciar dividendos aqui em maio. Então a gente sabe que o Banco do Brasil costuma anunciar até mais do que está aqui, costuma anunciar até 8 vezes. Então a frequência de dividendo do Banco do Brasil é muito boa. A gente busca frequência justamente para ter dividendos mais rapidamente na nossa conta e dessa forma aumentar a nossa bola de neve, fazendo essa bola de neve girar. A gente reaporta em outras oportunidades boas no mercado, boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos. Se a gente olhar aqui o Banco do Brasil, a gente vai ver que o BBS3 está aqui com 8,93 de dividend yield projetado. Então, mesmo aqui nos valores de 35 e 20, mesmo assim, um dividend yield de quase 9%. Então, mesmo assim, bem interessante. É óbvio que muita gente que está há muito tempo no mercado, na verdade, nem precisa ter muito tempo. Desde o ano passado, conseguiu comprar Banco do Brasil bem mais barato com isso. Isso gera aí uma certa resistência por parte dessas pessoas, mas se você olhar friamente aqui Banco do Brasil, você vai ver
que mesmo hoje ainda é um bom negócio, pelo menos é a nossa opinião, nada aqui é um conselho financeiro, é apenas o que a gente faz em relação à nossa carteira aqui no canal. Então a gente tem um dividend yield projetado de quase 9% aqui no Banco do Brasil, o que gera um preço teto de R$ 52,36 até esse valor. Mais uma vez, você calcula o preço teto justamente para saber o máximo que você pode comprar para ter pelo menos aí 6%. De dividend yield projetado, que é o mínimo que a gente busca no jeito Barsi de investir, na filosofia Barsi de investir. Então, o Banco do Brasil, um excelente negócio na nossa visão, mesmo a esses preços. É óbvio que a gente está esperando dar uma recuada, porque o nosso preço médio está ali em torno de 32, mas vamos ver aí se o Banco do Brasil realmente, principalmente em um ano eleitoral, como ele é uma estatal, ele tende a sofrer mais em um ano eleitoral, se ele vai conseguir dar oportunidades para a gente conseguir recomprar ele aí de forma que a cotação esteja um pouco mais barata, mas mais uma vez não deixe de ser um mau negócio mesmo na cotação de 35,20, porque mesmo assim tem um dividend yield projetado de quase 9%. Se a gente olhar aqui em relação ao dividend yield médio do Banco do Brasil, vocês vão ver que o dividend yield médio do Banco do Brasil, ele é aqui 4,58%. Então, se ele pagar a média que ele pagou nos últimos anos, isso vai dar um dividend yield baixo, 4,58, menor do que 6, então nem se qualificaria aí para um possível aporte pelo jeito Barsi de investir, pela filosofia Barsi de investir, mas a gente sabe que realmente o guidance do Banco do Brasil ele vem sendo cumprido aí à risca, e realmente o Banco do Brasil ele consegue ser um pouco mais previsível aí em relação à sua política de dividendo, então pelo menos a nossa expectativa aqui no canal é que realmente ele chegue aqui perto dos pelo menos 7, 8% de dividend yield, então para a gente faz sentido, mas mais uma vez você tem que ver o que faz mais sentido para você. O Banco do Brasil realmente é uma empresa incrível, principalmente também pela frequência de dividendo, mais uma vez, todo mês, mês sim, mês não, está pingando dividendo aí, provento, na verdade, do Banco do Brasil na sua conta para você reaportar em boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos e fazer a sua bola de neve girar, aumentar essa bola de neve. E justamente esse foi o objetivo do vídeo de hoje. A gente falou aqui algumas ações, então, ações que a gente acha interessante, que tem o dividendo inteligente aí para maio, ou seja, pelo mapa do dividendo inteligente, ele diz justamente para você aportar em boas ações, ações perenes, ações sólidas dentro de setores à prova de bala, mas que essas ações elas estejam próximas de um anúncio de dividendo, justamente para você conseguir pegar esse dividendo mais rápido e com esse dividendo você reaportar em oportunidades e dessa forma aumentar a sua bola de neve e fazer essa bola de neve girar. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, ativa a notificação e também, se quiser testar grátis essa plataforma do OGF+, por 7 dias, o link está na descrição do vídeo. Você já tem aqui dividend yield projetado, dividend yield médio, preço teto, mapa do dividendo inteligente, entre muitas outras funcionalidades. O link está na descrição do vídeo. E é esse investidor, salve o Clube do Dividendo Inteligente.